Jovem Conservador de Direita. Podcast. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Jovem Conservador de Direita. Como está? Bem, obrigado. Vamos então começar. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? Vamos falar do tema que está na boca de toda a gente, Eurovisão. Eurovisão? Sim. Mas isso já acabou, não, doutor? Sim, acabou, mas há muitos assuntos para abordar na Eurovisão. O doutor não tem medo que as pessoas comecem a dizer que o doutor é homossexual por querer falar sobre a Eurovisão? Não tenho medo porque tenho um certificado que atesta a minha heterossexualidade. Portanto, posso falar com distanciamento, por exemplo, como o Dr. Cláudio Ramos normalmente fala de seios de senhoras. Sabemos que ele fala daquilo do ponto de vista científico, porque tem o afastamento necessário de um cientista de seios. O que é que o doutor destacava da Eurovisão? Em primeiro lugar, a fantástica vitória de Israel e a fantástica derrota de Portugal. A música portuguesa fiquei bem triste por ter ficado em último. Então, O ano passado ganhou o Salvador, o Desporto de Música. sim, mas isso tem tudo a ver com o governo, não é? Pois. O Dr. Salvador Sobral cantava sobre a austeridade. Ele cantava sobre o facto de ele próprio, com menos, conseguir amar mais. É uma redução de ativos, neste caso de ativo sentimental, mas que foi, por exemplo, uma consequência da austeridade, foi a redução de ativos nas empresas. Com menos produz-se mais. E quem diz produzir diz o amor, não é? Claro. Paga um leve 2 do amor. Sim, e o que é ótimo. No fundo, a vitória na Eurovisão do ano passado foi uma vitória do Dr. Passos Coelho. Sim, exatamente. Porque sem a austeridade, que pôs as pessoas todas a fazerem mais com menos, Sim. a doutora Luísa Sobral não teria conseguido compor aquela música, criar aquela música. E então é normal que a Eurovisão tenha premiado. Exatamente. E deste ano, como é que se chamava a senhora que andou? Era a doutora Cláudia Pascoal e a doutora Isaura. Ok. Com patrocínio, então, do bacalhau, não é? Provavelmente sim, Ok, espero então, que sim. Espero cantaram que sim. sobre a ida para a pesca na zona da Noruega. Então, Cantaram sobre jardim. Era uma música sobre regar jardins. Ou seja, sobre desperdício de água. desperdício de água. Pois, desperdiça-se água a regar jardins, pois não há água para apagar fogos, não é? Durante o verão. É a cantora da Geringonça. Sim. E do falhanço da Geringonça. É claro que tínhamos de ficar em último. Ok. E quem é que ficou em penúltimo? A Finlândia. Ok. Cantavam sobre quê? Não sei. Fiordes, Icebergs, se calhar. icebergs, vikings. Mas não há hipótese, por exemplo, da senhora Pascoal de juntar os pontos da Finlândia para tentar conseguir ganhar a Eurovisão. Eu acho que não é possível haver acordos extraparlamentares. Acordos parlamentares. Ou seja, quer dizer então que a Eurovisão é ainda mais democrática do que a nossa democracia. Sim. Ok. E o doutor não ficou contente porque ganhou Israel, mas o Bloco de Esquerda esteve a semana inteira a fazer campanha para não votar em Israel. Sim, é ótimo. No fundo, o Bloco de Esquerda é uma espécie de ler críticas de cinema em jornais, não é? Sim. Sempre que os críticos falam mal, as pessoas vão ver em barda. Sim. E neste caso, para a Eurovisão, foi o mesmo. Que é, o Bloco de Esquerda fala mal de música e a música ganha. O que quer dizer que o Bloco de Esquerda não tem visão nenhuma de mercado, de música, de artes, etc. Para quem se diz artista, nem sabe quem é que vai ganhar. E eles quiseram boicotar, porquê? Por causa da transferência da embaixada. Aposto. Não, porque supostamente eles alegam que Israel é um país que está a ocupar a faixa de Gaza e que tem uma espécie de apartheid. E então, segundo o Bloco de Esquerda, a forma de isso se resolver era boicotando a música de Israel na Eurovisão. Uau! Sim. Boicote-se uma música na Eurovisão que isso vai resolver o problema do Médio Oriente. Sim. Uau! Foi assim que o apartheid caiu na África do Sul. Exatamente. Boicotou-se a música do Dr. Bonga. Sim. Sim, boicotou-se a música do Dr. Bonga, resolveu-se o apartheid. Sim. Foi assim que caiu, não foi? O Dr. Nelson Mandela e o Dr. Desmond Tutu resolveram o apartheid por um boicote da esquerda às músicas africanas do Sul, não é? Sim. Era o Dr. Paul Simon, não foi? Fez o álbum The Graceland. E estava em binge-watching, talvez, o Chaka Zulu. Sim. E resolveu-se o apartheid. Foi. A partir de visionamento de séries e da música do Dr. Paul Simon. Mas o que é que o doutor acha sobre a questão do Médio Oriente? Acha que Israel tem direito de fazer sofrer o povo de Gaza? Que está lá naquela... Sim, eu nunca li a Bíblia dos israelitas. Mas em princípio é parecida com a nossa, não é? E se Deus diz que aquilo é deles,
quem é que são os palestinianos para dizerem que não é? Os palestinianos sabem mais do que Deus? Não, ninguém sabe. Muito menos os palestinianos, que são palestinianos, não é? Portanto, estão a ir contra direitos divinos, estão a ir contra o desígnio de Deus. O que eles têm de aceitar é, por exemplo, poder viver lá perante as condições impostas pelos israelitas já é um benefício enorme. E se eles vivem, foi-lhes atribuído umas zonas, mas se vai havendo a imposição de colonatos pelos israelitas, em princípio é para benefício de toda a gente. Os judeus já sofreram bué na história, não é? Sim, exatamente. E genocídios e não sei o quê. Por isso é normal que eles se protejam. Claro, como é E óbvio. se eles são um país de pessoas amantes da liberdade e democratas, e que até mandam músicas para a Eurovisão com senhoras a carcarejar, e se vivem a democracia, eles são obrigados a oprimir as pessoas que são contra a democracia deles. Como não é óbvio. Tem de Quando uma lutar... pessoa gosta de liberdade, tem que limitar a liberdade àqueles que não gostam de liberdade. Exatamente. Então o PCP e o Bloco de Esquerda deviam adorar este discurso. Se têm sempre na ponta da língua o 25 de Abril sempre, que é a luta contra o fascismo, de repente tem um país que é livre, que é representado na ONU, que foi construído sob a égide da liberdade e da democracia, está a combater os que não defendem a liberdade e a democracia, deviam estar do lado de Israel. O doutor não acha que era fixe fazer uma cena, tipo uma espécie de faixa de Gaza em Portugal, no Alentejo, Por exemplo. e meter a esquerdalhada toda lá dentro? Ou Por no exemplo, eles Alentejo ou ficavam na lá, Atalaia, por mim. ou na Atalaia, assim, Pode ser. Eles ficavam lá todos, Sim. a curtir a cena deles, Sim, sim, esquerda, socialismo, e nós ficávamos fora, do lado de fora do muro, a Sim. trabalhar como israelitas. Sim. E fazemos isto num país desenvolvido. Israel só é um país com a economia que tem e com o sucesso que tem e com a liberdade que tem, Sim. porque mete o pessoal chunga num muro à volta de lá dentro. Exatamente. Eles não chateiam. Israel pode governar-se à vontade. De vez em quando cometem os atentados terroristas. Mas fora isso, Mas é chateiam uma pouco. anomalia, não é? É uma anomalia num sim. sistema que corre bem. Sim. Em sim. princípio, suave e sem grandes picos. E era a esquerdalhada engraçado. gosta de estar toda Sim, junta e toda em multidão. Quanto menos espaço, melhor. Tipo, ficava uma espécie de boom. Sim, E nós governávamos o país à vontade, não acha, doutor? Que é eu uma- acho que é uma boa ideia e podíamos até rentabilizar isso. Que era, por exemplo, dentro desse espaço, se uma pessoa quisesse saber como é que se pensava há 150 anos e ver como é que as pessoas se comportam em estado selvagem, fazer uma espécie de resort lá dentro, uma espécie de uma colónia lá dentro, em que os ricos podem ir, como é óbvio, dentro de uma redoma, Sim. e ver e apontar, olha aquele que cheira tão mal. E isso É para mostrar às crianças os malefícios da esquerda, não é? Exatamente. Sim, que Era um museu vivo. Era um museu vivo. E depois, se houvesse países, tipo o Bloco de Esquerda de outros países, tentasse boicotar Portugal por ter esta faixa de Gaza de esquerda, Sim. nós ganhávamos a Eurovisão. Por exemplo, podia ser. Estava a pensar já no nome para esse museu vivo. Madame Tussauds do Avante. Eu curto o nome, que era Corja. Corja é bom também. Comitê do Lixo. O Festival Permanente da Esquerda Unida, o Esquerdistão, ou a República Soviética de Mértola. Podia ser. Não, é- Podia ser a união dos Rastafaris ridículos sem abrigo. Oh, doutor, mas acho que não vale a pena estarmos a decidir o nome. Eles podiam escolher o nome deles, não é? Sim. Sim, eles são criativos, apesar de tudo. Sim, podiam ser. Nós depois financiávamos o naming. Né? De repente, Carlsberg, Festa do Avante. Pois, oh, doutor, mas isso podia ser perigoso, porque imagina que isso se tornava um festival de sucesso, que havia boas marcas a querer patrocinar aquilo e montes de turismo a querer ir lá para aquela República Soviética. Sim. E que eles se tornavam bué ricos. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Como é óbvio, aquilo era sempre propriedade privada de alguém dos nossos. Correto? Portanto, eles tinham de pagar a nós. E depois precisavam de um gestor. Correto? Para gerir aquilo, eles nunca se tornariam ricos porque iam estourar sempre o dinheiro todo em ganza e em coisas que não prestam para nada. Outra, mas como pode ser perigoso certo Che Guevara. porque imagino que a esquerda funciona. Impossível. É perigoso. Imagino que a esquerda funciona. Exato. Imagino que consegue fazer a A1 em contramão de início ao fim em hora de ponta. Não,
Há coisas que não Oh, funcionam. doutor, mas é perigoso porque, imagine, há lá essa tal República Soviética de esquerda no meio do país, fechada com muros. Sim. Eu sou de direita, vivo no país de direita, a produzir riqueza, mas depois tiro as minhas férias, os meus 5 dias de férias anuais, e digo, vou lá ao esquerdistão. E chego lá e vejo que aquilo é alta utopia, o pessoal todo, amor livre, gajas boas, álcool, e digo, olha, fico lá. E como eu, muita gente pode ficar. Mas isso é seleção natural, não é? Não, Israel tem a vantagem com a faixa de Gaza que eles de vez em quando bombardeiam. Ou seja, há ali de 4 em 4 anos, quando há eleições, eles mandam umas bombas para dentro da faixa de Gaza. Ou seja, Para limpeza. Para limpeza. Não chega a ser fixe viver na faixa de Gaza. Ou seja, Porque de 4 em 4 anos podem levar com Sim, bombas com na bombas. testa. Ok. ou seja, nós tínhamos que criar um sistema do género também para o enclave de esquerda em Portugal. Sim, sei lá, de 4 em 4 anos metíamos lá o Dr. Vítor Gaspar a discursar. Ou impor medidas de austeridade. Por exemplo, ou o Ministro Álvaro a vender pastéis de nata lá dentro. Por exemplo, estou aqui a especular. Mas podia ser uma forma. Mas podemos voltar à Eurovisão? Podemos. A Eurovisão teve uma sequela tremenda, que foi o anúncio público da homossexualidade do Dr. Malato. O doutor ficou surpreendido? Claro que fiquei. Hã? Fiquei. Eu não sabia que ele era. Doutor, não sabia, não se via bem. Como é que se via? Então aquela, e tal, fazer perguntas às pessoas por dinheiro, Não compreendo. O doutor não sabia que o doutor Malato era gay. Claro que não. O doutor sabe, o doutor Goxa é gay também, sabe? É? Não sabia, doutor? Mas ele alguma vez anunciou isso publicamente? Sim. Olha, está-me a dar uma novidade. É pena. É pena. O que quer dizer que... Quem é o próximo? O Dr. Jorge Gabriel, não é? Não, Para apresentar programas da manhã, pelos vistos, isso converte. Não, Lá está. O doutor Jorge Gabriel não é. Não é? Não. Vamos ver. Pois, está por mau caminho. Mas o doutor não sabia que o doutor Malato era... Quer dizer, o doutor Malato só agora assumiu porque o pai dele faleceu. E ele disse, meu pai faleceu, já o posso desapontar à vontade. Pois, o pior é que o pai dele está a vê-lo lá em cima. Pois, já viu o que é? O doutor morre. Viveu uma vida inteira descansado, tinha ali um filho, heterossexual. Sim, e supostamente está lá em cima e a dizer, olha, Dr. São Pedro, quero ver o meu filho, o orgulho do meu filho, aqui a apresentar um programa em que põe filhos e pais a cozinhar antes da hora do telejornal. Veja, o meu filho heterossexual aqui a apresentar mesmo a heterossexual. Agora está a ser gozado lá em cima, não é? E nunca mais vai ver o filho. É triste isto. Acha que o doutor Malato devia ter revelado a homossexualidade ao pai antes dele morrer? Não devia sequer ser homossexual. Ou pelo menos viver uma vida perfeitamente normal. E podia ser homossexual de vez em quando, como alguns são, mas na vida pública ser perfeitamente heterossexual. Quer dizer... E comer uma bifana de vez em quando em frente à câmara. Sim, nós perdemos o doutor Malato para a heterossexualidade, foi isso? Em princípio. É assim, atenção, eu não sei como é que está no código do orgulho, quantos pênis, aqueles de glúten, percebe? Até serem mesmo considerados e depois são ordenados homossexuais, eu não sei o que é tipo... Não sei. É uma cerimónia. Uma cerimónia, assim, que eles dizem, bem-vindo, pronto, já consumiu... Benzem a pessoa com um dildo. Por exemplo. Assim, em nome do pai sim. e do filho, mas a batalha assim com um dildo na testa. Com pênis verdadeiro. Ou na cara, assim. Não é? Sim. Eu não sei como é que fazem. Agora, a partir do número, eu sei que eles têm lá uma cerimónia secreta e que, pronto, metem o dildo num ombro, no outro ombro e depois na boca. Não é? Dildo ou um pênis mesmo? Depende da categoria. Eles metem, benzem e depois ele tem de dizer palavras. Enquanto tem na boca e normalmente aquilo cá... aceito ser homossexual. Pronto, aceito ser homossexual para todo sempre. Eu espero que ele ainda não tenha sido iniciado. Sim, a homossexual oficial. Que ainda vai a tempo... O doutor acha que ele vai começar a Eurovisão, eu quero ser homossexual durante a Eurovisão e agora vou voltar a ser heterossexual. É essa Exatamente. a esperança do doutor. Por exemplo, ele anunciou isto durante o decorrer da Eurovisão. Eu acho que, para bem do Dr. Malato, e já que o Dr. Malato é funcionário da RTP, um dos trabalhos daquelas apresentadoras da RTP da Eurovisão devia ser, no final, irem todas à casa do Dr. Malato, com aqueles vestidos delas da Eurovisão, e tentarem-nos seduzir, pedirem-lhe para uma sessão, pronto, de sexo entre ele e aquelas meninas todas, a doutora Filomena Cautela, a doutora Catarina Furtado, a doutora Silvia Alberto, a doutora Daniela Roy,
Para salvarem o Dr. Malato? Para salvarem o Dr. Malato. Percebe? Eu não sei. Ouça. E atenção, a doutora Daniela Roy até podia, eventualmente... Ela é atriz. Podia entrar como mas se homem... elas fizessem isso, por exemplo, eu se calhar tornava-me homossexual também. Só para ser salvo. Atenção, mas não o fizeram, certo? Eu estou a dar uma hipótese do que poderia acontecer. Isso é perigoso, porque depois começa a aumentar o número de homossexuais. Pode aumentar, mas que depois são todos convertidos, percebe? Eu acho que, é assim, elas são funcionárias públicas. Portanto, como serviço público, esse devia ser o serviço de elas irem à casa das pessoas e converterem-nas de volta. Se a doutora Catarina Furtado não conseguir converter o Dr. Malato, também não sei quem é que consegue. Sim, eu também não. Portanto, eu espero que isso aconteça em breve. Doutor, e ainda sobre a Eurovisão, o que é que o doutor achou daquele sketch do Herman que os ingleses tentaram censurar-nos? Fiquei dividido por uma questão, porque conheço bem história. E pensei, os portugueses quiseram fazer uma coisa e os ingleses disseram, ei, calma lá, não façam isso. E qual é que foi a reação? Não houve mais sketches, porque aquilo acho que era a parte 1 de vários sketches. E não houve mais sketches. Ou seja, os portugueses cederam. E eu tenho medo de nós perdermos agora a nossa soberania. Porque isto aconteceu em 1890. Quando os portugueses apresentaram o mapa cor-de-rosa para unir Angola a Moçambique, os ingleses disseram, ei, nada disso, nós queremos fazer um caminho de ferro aí. Os portugueses recuaram e acabou a monarquia. Aqui, se fosse só para acabar a geringonça, tudo bem, que venham países estrangeiros. Agora eu tenho medo é que acabe a nossa democracia com isto. Oh, doutor, mas esta cena não incomoda esta cena do politicamente correto, que agora já não se pode brincar com nada? Então, o Dr. Herman que fez um sketch a gozar com o Dr. David Attenborough. Mas espera lá. E vieram logo mas os espera. ingleses todos. Mas aquilo era humor? Era. Ah, não tinha percebido. É que vieram logo os ingleses todos. Seus isto, seus aquilo, não se brinca com o Dr. Attenborough. Mas quantos é que disseram isso? Isso aconteceu onde? Deixa-me adivinhar. Nas redes sociais? Nas redes sociais. E quantos é que ficaram indignados? Eu acho que foi o Reino Unido inteiro. A sério? Não foram só 6 pessoas? Foram 6 pessoas, mas... Que são representativas do Reino Unido inteiro. Sim. E então quer dizer que depois as notícias pegaram nisso para dizer 6 pessoas... Depois foi um jornal inglês disse que havia muitas pessoas indignadas com aquele sketch. Sim. E depois os jornais portugueses disseram Inglaterra em polvorosa, em pânico, depois de Portugal ter brincado com o Dr. David Attenborough. Mas isso, lá está. Essa é a parte que me deixa alegre. Quer dizer que os portugueses, o trabalho do Dr. Pedro Passos Coelho está bem feito. Que é, há respeito pelo que é dito por estrangeiros. Eles têm poder ainda para como nós seguirmos o nosso pensamento. Na altura do Dr. Pedro Passos Coelho era a Alemanha, pelos vistos agora são os ingleses. Isto é respeito. É como aquela coisa de repente um blogger no Botsuana disse que o melhor sítio para viver no mundo era em Sangalhos. E Sangalhos faz uma placa disso e dizer nós somos o melhor sítio porque todo o Botsuana acha que este é o melhor sítio do mundo para se viver. Toda a gente sabe que a opinião dos estrangeiros vale mais do que a nossa. Ok, se fossem 6 portugueses a dizerem que o sketch do Dr. Herman não tinha piada nenhuma e que era ofensivo, os jornais não pegavam nisso, é isso que me está a dizer. Depende, se fossem feministas pegavam. Se fossem feministas diziam a doutora Rita Ferro Rodrigues e as capazes não, estou a dizer é censurar... pessoas... Pronto, estou a dizer é pessoas mais reais, tipo o senhor. Percebe? Sim. Daquelas pessoas que usam o Nós Twitter. podemos dizer à vontade, sim. Ok, 6 portugueses podiam dizer, anónimos, podiam dizer que os jornais não pegavam. Sim. Como foram 6 ingleses anónimos. É um caso politicamente correto. Ótimo. Não, isso é ótimo. Quer dizer que... Doutor, mas é a nossa liberdade que está em causa. Foram 6 ingleses que estão a tentar limitar a nossa liberdade. Estão a tentar limitar a nossa liberdade. Okay. E é por isto que hoje em dia já não se pode dizer nada. Tipo, se eu fosse RTP, sabe o que é que eu fazia? Estava aquele sketch de David Attenborough. Os ingleses vinham, calem-se, são os portugueses, não percebem nada de humor e não se brinca com isto. Eu, se fosse RTP, eu dizia, e no dia seguinte fazia um sketch que era um gorila a brincar, podia ser o Dr. Macaco Adriano. Sim. A sodomizar o Dr. David Attenborough e a dizer assim, tiveste a ganhar dinheiro às minhas custas em documentários? Sim. Agora sou eu que te fodo. Percebe, doutor? E eles ficavam assim, estes portugueses não são nada politicamente corretos. Isso era o que o doutor Rei Dom Carlos devia ter feito na altura do ultimato. Sim. Não é? Em vez de dizer um mapa cor-de-rosa, era, sei lá, querer dominar toda a África. Logo a seguir. Sim, e depois o hino de Portugal foi feito contra isso, não é? Exatamente. Foi contra os bretões marchar.
Que era fazer mais sentido que marchar contra canhões, não é? Porque marchar contra canhões em termos de estratégia militar é estúpido, porque não é? Vou eu a marchar todo contente e o canhão a disparar contra mim. Sim. É tipo Lemmings. Por outro lado, é um bom hino de direita, porque não sei se sabe, canhões é um jargão para ganza. E, portanto, é marchar contra os gansados. Ou seja, estar a marchar, os gansados a fumar canhões e a mandar-lhes assim pancadas na boca para eles não fumarem. Para é um bom hino de direita. Sim, o Sim. hino de Portugal é um bom hino de direita. É para salvar os esquerdalhos da droga. Sobre a Eurovisão, então, é tudo. Coisas que devemos evitar. Doutor, comportamentos a evitar. Evitem a eutanásia, porque faz mal à saúde. Como o cartaz do CDS mostrou, o CDS da Almada mostrou esta semana, em que dizia, o cartaz dizia a eutanásia mata, é bem visto. Porque mata mesmo a pessoas que estão... Atenção, as pessoas criticaram o cartaz do CDS a dizer ai, que coisa tão óbvia, não sei o quê. As pessoas esquecem-se da história do CDS. As coisas óbvias não são assim tão óbvias. O Dr. Paulo Portas disse que a saída dele do governo era irrevogável. Saiu. Não é óbvio. Pois, lá está, pode parecer ridículo dizer que a eutanásia mata, mas às vezes é preferível ter cuidado do que depois arrependermos mais tarde. Exatamente. Não é? Por exemplo, é como as tatuagens. A pessoa vai fazer uma tatuagem tem de saber que é para sempre. Claro. E que vai ter para sempre a tatuagem de um pequeno pónei na testa. Exatamente. E é preferível avisar a pessoa que uma coisa é irreversível do que depois arrependermos. Bem, imagino que eu vou fazer eutanásia por moda. Ou se falar, tal, eutanásia, é fixe, sim, não sei o quê. É um hashtag de... Vou fazer eutanásia, de moda? dizer, tipo, experiência. Tipo, vou a um spa, relaxar. Hoje vamos fazer eutanásia. Sim. Chego lá e morro. Não, e as pessoas normalmente, hoje em dia, querem ser diferentes, não é? Anda toda a gente a fazer isto e não sei o quê, e de repente, é uma coisa nova. E há um hashtag no Instagram que diz, eutanásia is cool, não é? Sim. E de repente, olha, programa de hoje à noite, vamos todos fazer eutanásia. As pessoas não sabem que eutanásia mata. E é que ainda por cima é logo uma coisa irreversível. É irreversível, como a tatuagem de pequeno pónei. Por exemplo... E a eutanásia mata, mas também provoca stress. Sim. Também provoca cancro. Eles podia ser eutanásia provoca cancro. Sim. Não provoca, mas assim o pessoal ficava, se calhar já não vou fazer eutanásia. Sim. Também era inteligente. E mesmo que, vamos imaginar, eu não aceito, mas que a eutanásia se torne uma coisa mainstream e socialmente aceita e as pessoas têm todas a possibilidade de a praticarem. Devia haver um estágio intermédio, não é? Nem toda a eutanásia podia ter como fim a morte. Podia ser só uma eutanásia mais leve, do género, chega lá, queria cometer eutanásia, mas só no nível 1. E pronto, levava só uns choques, por exemplo, elétricos. Sim, e podiam fazer, da mesma maneira que disseram que a eutanásia mata, podiam fazer campanhas dirigidas a nicho. Por exemplo, aos homens, dizer eutanásia provoca impotência. Sim. Não é? Que assim diz, até ia cometer eutanásia, mas quero manter a minha... Sim, a eutanásia podia ser vendida em caixas como Odisseias, de experiência, não é? Sim. E nessa caixa de Odisseias é tipo um maço de tabaco. Sim. Eutanásia provoca impotência para os homens, não é? Sim. Para as mulheres, esse vestido fica-lhe tão mal. A eutanásia faz com que a roupa lhe fique toda mal. Sim. Eutanásia engorda. Exato, por exemplo. Sim. Que engorda, não é? Porque a pessoa quando morre, os Incha, gases não é? acaba por inchar. Não Sim. era mentira nenhuma. Sim. Por isso, foi uma campanha inteligente do CDS. Sim, com a eutanásia não há maquilhagem que a salve. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? O novo livro do Dr. Rodrigo Guedes de Carvalho, que se chama, deixa-me ver aqui, Jogos de Raiva. É um livro bastante intelectual, doutor, não é? É sim, eu não li, ou melhor, mas sei tudo. O doutor Que é, Rodrigo... Um homem levanta a voz acima da algazarra de conversas e pede que ponham mais alto o som do televisor do restaurante. Doutor, os ouvintes assim vão adormecer. Não, estava a dizer de que era o livro. Eu não percebi nada de que era o livro. Estava aqui a ler no site a sinopse. Não li, mas acho isto extraordinário. O doutor Rodrigo Guedes de Carvalho é o doutor José Rodrigues dos Santos hipster. Exatamente. Exatamente. Ou seja, todos os pivôs de jornal cobrem os vários tipos de público de leitores. Exatamente. O que é ótimo. Se, digamos que o Dr. José Rodrigues Santos é uma espécie de Rock in Rio de escritores, não é? O Dr. Rodrigo Guedes Carvalho é uma espécie de Primavera Sound.
dos escritores. E eu acho ótimo isto, numa altura em que o jornalismo, pronto, é uma atividade secundária, todas as notícias estão nas redes sociais, os jornalistas têm tempo para fazerem coisas. Mas não acha que os pivôs de telejornal têm demasiado tempo livre, doutor, para andarem a escrever livros? Sim, é pena, como é óbvio, tirar o curso de jornalismo, em princípio, não são muito inteligentes. Os que Quer dizer- serem escritores é uma primeira saída. Atenção, eu tenho esperança de que um dia tirem, sei lá, Quer dizer- uma pós-graduação em empreendedorismo para abrirem uma startup. Eu acho que é o que não são eles que escrevem os livros, é alguém que escreve os livros e eles metem só o nome, não é? Como o Dr. José Rodrigues dos Santos. Sim, como eu... sim. Porque Isso vende melhor, acontece. não é? Porque, por exemplo, se for o livro chamado... Como é que isso se chama? Por exemplo, se for o livro Jogos de Raiva, escrito pelo António Silva, ninguém compra. Claro. Agora é escrito por um homem que apresenta, que lê notícias no telejornal, por isso tem de ser bom. Sim. E deixa-me ver aqui, jogos. O que é que tem mais jogos? Jogos da fome, não é? Hunger Sim. Games. Em Sim. princípio isto Sim. é bem jogado também, em termos de título. Isto pode vir a dar um blockbuster do Hollywood, Jogos Olímpicos. por exemplo. Também é bué conhecido. Sim. É. Jogos Sem Fronteiras. Jogos Sem Fronteiras. Sim. Tem vários. Agora, isto seria bom que os outros pivôs seguissem este caminho. O Dr. José Alberto Carvalho podia escrever, sei lá, um livro de autoajuda. Como ser jornalista e viver sem stress. Sim, a doutora Judite Souza escreve sobre ela. Exatamente. Mas também podia escrever um livro de receitas, não é? Por exemplo, a doutora Sónia Araújo podia escrever também, certo? Sobre quê? Nada, punha só títulos, era um livro sobre fotografias dela. Sim. Toda nua, por exemplo. Eu comprava. Eu comprava. A doutora Clara de Souza podia escrever um livro sobre um rapaz feiticeiro que vai tirar o curso de feitiçaria numa escola inglesa. Por exemplo. Ou portuguesa. Ou Por que portuguesa, sim. Sim. Uma não? Na Academia Militar. Na Academia Militar. Para se tornar Nunca se sabe o que é que se passa lá dentro. Aquilo é místico, não é? Sim. E ela era um rapaz, É, um rapaz de óculos. exatamente, que Órfão. não era suposto Sim. ir para lá, mas descobre que tem uma apetência, vamos dizer, militar, para fazer parte disso. Sim. Escrevia, sei lá, e podia ser uma saga, para aí 7 livros, por 7 exemplo. livros, sim. Era giro. Por exemplo, o primeiro chamar-se Hugo Pontes e a Arma Filosofal. Ou a Pedra Divinal. Pedra Divinal. Ou Hugo Pontes e a Câmara Municipal. Municipal. Ou a Câmara de Ar, não é? Câmara de Ar, sim. Por exemplo. Estava ótimo. Sim. Hugo Pontes e o Prisioneiro do Tarrafal. Excelente livro, eu comprava. Muito bem. Sim. Sim, é só uma questão de criatividade. Hugo Pontes e as Relíquias de Tancos. Ou Hugo Pontes e o Príncipe Asqueroso. Por exemplo. Lá está. Sim. Está ótimo isso. Sim. Eu gosto disso. Hugo Pontes e a Ordem do Marquês. Hugo Pontes e a Ordem do Pénis. Acho que é mais óbvio, não é, doutor? Porque às vezes nesses colégios há muita homossexualidade, não é? Porque são masculinos e eles têm de se satisfazer uns aos outros, e masturbação em grupo, jogo da bolacha. Esses jogos, o doutor conhece o jogo da bolacha? Não. Como é que é? Não conhece? Não. Então eu vou explicar aos nossos ouvintes o jogo da bolacha. Eu nunca joguei, mas acho que no colégio militar é habitual, eles juntam-se numa roda e masturbam-se todos para cima de uma bolacha Maria. E o último a ejacular é obrigado a comer a bolacha. Eles fazem muito isso no colégio militar. A partir do momento que já viu que todos ejacularam, o último tem de ejacular. Eu acho que é obrigado. E eu acho que se ele não conseguir ejacular, porque está naquela, perdi, agora não vale a pena, eles vão lá e Ordenham-no. ordenham, sim. Então ele no fundo tem de comer a bolacha com o sêmen dos outros Sim. e com o próprio. Sim. Eu acho que esse é o menor dos problemas, não é, doutor? O doutor preferia beber um copo com o seu próprio sêmen, um copo com o sêmen de todos os elementos do Conselho Nacional do PSD e de um cavalo. Por exemplo, o meu sêmen, quando eu ejaculava, já sabia que eu ia beber? Já era com o propósito de beber? Não. Era propósito normal, mas alguém guardava secretamente e passado 6 meses de ejaculações, eles juntavam num copo e
Pronto, o resto podia ir. O resto era para doar. Para a ciência. E o copinho o doutor tinha de beber. Um copo normal. De shot? Não. Grande. Hum. Podia aquecê-lo no micro-ondas. Sendo assim, o meu. É de Porquê? confiança. O doutor está a dizer que não confia nos elementos do Conselho Nacional do PSD? Eu sei lá o que é que eles andam a comer. E se eles andam a comer, sei lá, courgette crua? Aquilo depois acho que passa o sabor. As mães, quando estão a amamentar os filhos, o leite delas, o sabor, depende daquilo que elas comem. Em princípio, o semen, o sabor também depende do que as pessoas comem. E, portanto, eu preferia o meu. Sim, mas doutor... Pronto, mas o seu o doutor pode beber quando quiser, não é? O dos conselheiros nacionais do PSD seria uma oportunidade única. Era, no fundo, acabava por ser uma honra. Tem um bom ponto, é um bom dilema. E podia também, por exemplo, eu conseguia distinguir quem era de quem. Em princípio, acho que não conseguia, porque Mas a ciência pode avançar, entretanto. Sim, mas o do Dr. Rui Rio acho que é muito forte e abafa os outros. Ok. Eu sentia que era... Está aqui o semen do Dr. Rui Rio. Esse estava para perceber. Os outros era aquele travozinho. Notava-se estava ali qualquer coisa, mas era uma espécie de tempero. O Dr. Rui Rio era o dominava, porque é o chefe também, não é? Sim. Mesmo assim, eu podia guardar umas gotinhas. Podia. Ok. Recordação, sim. Recordação e não só. Podia-me dar alguma vantagem política. Não, então... Podia clonar o Dr. Rui Rio. Por exemplo. Sim. Por exemplo. Portanto, beberia com todo o gosto o semen de todos os membros do Conselho Nacional do PSD. E com isto terminamos. Sim, leiam então o novo livro do Dr. Rodrigo Guedes Carvalho, porque é um pivô que escreve livros. Sim, e subscrevam o podcast no iTunes, vejam no YouTube, façam gosto da página, sigam o doutor no Twitter, sigam a mim no Twitter, sigam no Instagram e não se esqueçam, comprem produtos Prozis, que não patrocinam este podcast, mas que são produtos de muita qualidade. Não é, doutor? Sim. Se querem Isso. ficar bicharocos jeitosos, agora está a chegar ao verão, comam produtos Prozis. É. Eu nunca provei, mas se algum dia tiver a oportunidade, se eles patrocinarem o podcast, terei todo o gosto em experimentar. Muito bem. E tomem banho com águas de Portugal. Jovem Conservador de Direita. Podcast.